nosso livro, a nossa história. É faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história. É faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história. É faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história. É faz de conta ou é faz acontecer. Senhoras e senhores, respeitável público, no ar mais um Arte e Memória da Cidade. Sabe quando você encontra alguém que é apaixonado pela nossa cidade, pela cidade do Governador Valadares, e a paixão se desenvolve e se manifesta em ter uma formação que facilite e criar um acervo que possa preservar a história? Pois é, nós estamos nessa matéria de hoje diante de alguém assim. Eu vou ler porque a ficha do rapazinho é maravilhosa. Ele é advogado, bibliotecário formado em biblioteconomia pela UFMG, tecnologia em gestão ambiental pela IFMG, pós-graduado em direito empresarial, pós-graduado no curso de especialização de ensino em artes visuais, curso MBA, didática, ensino superior na área de cooperativismo. Além disso, ele é articulista do Diário do Rio Doce, membro da Academia Valadarense de Letras, cadeira número 40, patrono é o Jorge Amado, professor universitário, professor de gestão do meio ambiente, advogado militante na comarca, assessor de biblioteconomia do IMES Mercosul e conselheiro fiscal do Esporte Clube Democrata. Nós estamos aqui nessa matéria com Crisolino Ferreira da Costa Filho. E além de tudo aquilo que a gente já falou, você também é escritor. Sim. Não é? Sim. De onde vem, Crisolino, tanta paixão pela cidade de Governador Valadares? Mas não é só pela cidade, é pela história de Valadares. Sim. Meu pai, Crisolino Ferreira da Costa, e minha mãe são oriundos do Vale de Jequitinhonha. Meu pai de Almenara e minha mãe da cidade de Jequitinhonha mesmo. E meu pai, como ele era funcionário público, ele era sempre transferido. Assim que meu irmão mais velho nasceu, ele mudou, foi transferido para Salinas, de Salinas foi para Coronel Fabriciano, de Coronel Fabriciano para Nanuque, e de Nanuque para aqui, quando ele chegou no início da década de 60. Nessas passagens por essa cidade, sempre passagem muito rápida, um ano e meio, 6 meses no máximo. E em Valadares foi que eu tive praticamente toda a minha formação no Instituto, no Grupo Escolar Nelson de Sena, depois estudei... Você estudou no Nelson de Sena? Estudei no Nelson de Sena, fiz 2 períodos lá, acredito que segundo, terceiro ano. Algum professor que você lembra? Assim? Não, e depois para o Colégio Bituruna eu fiz também o ensino fundamental praticamente, naquela época de missão. O ginasial, né, naquela época também ginasial, e segundo grau, parte de segundo grau. Ok. Você pode falar. Tá. E aí a minha paixão vem disso, foi a minha convivência mesmo com a cidade, com os meninos da cidade, com a ida em Bituruna, Rio Doce, tudo que a cidade, todos esses símbolos da cidade fizeram parte da minha vida. Você tem algumas expressões que eu acho fantásticas. No momento que eu vou falar sobre essa expressão aqui depois. Mas você fala, no escrito seu, que Valadares é uma cidade esforçada e não desenvolvida. Apesar de toda a paixão que você tem por Valadares, você tem uma paixão bem lúcida. Né? Explica isso, esforçada e não desenvolvida. Desenvolvida, quando eu falo por quê? O que é uma cidade desenvolvida assim, em termos de Minas Gerais? Vamos dizer, Uberlândia é uma cidade desenvolvida, muito desenvolvida. Juiz de Fora é uma cidade desenvolvida, muito desenvolvida. A próspera Poços de Caldas é desenvolvida, é muito desenvolvida. Até porque é uma cidade que tem uma proximidade muito grande com São Paulo.
Valadares não é desenvolvida porque até o IDH daqui, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele não atinge a marca do 0,800, que seria o índice ideal, porque está em torno de 740, qualquer coisa nesse sentido. É esforçada porque ela não teve um projeto industrial como Ipatinga teve. Ipatinga também é uma cidade desenvolvida. Não teve um projeto industrial, ela viveu de ciclos, né? E ela tem, assim, alguns ícones, alguns símbolos, e sinaliza com algumas coisas de desenvolvimento, mas não é uma cidade desenvolvida. Você ainda tem um Córrego do Figueirinha que não é coberto, você tem ainda uma questão de Aedes aegypti muito ainda infectosa. Você não é uma cidade que, vamos dizer, que o asfalto, inclusive das ruas, deixa muito a desejar. Você não tem... O problema da infraestrutura é bem patente, ainda está bem aquém. Né? Se for comparar com essas cidades que eu citei, a gente vai sentir uma diferença muito grande. Você falou que Valadares ela se desenvolveu através de ciclos econômicos. E para completar, é uma cidade quente, que é a única empresa de ônibus que tem a concessão no município, ela não oferece ar-condicionado para os usuários numa cidade quente como a nossa, coisa que não deveria acontecer. Devia ser obrigatório, né, para as empresas que prestam serviço. Ipatinga, por exemplo, Uberlândia... Tem lá o frescão e... Na cidade os ônibus têm ar-condicionado. Os ciclos econômicos, madeira, mineração, as pedras, a mica, né? O ciclo emigratório, né? Toda a migração. Na década de 30, 40, prevaleceu o ciclo do extrativismo, ou seja, da madeira e da mica, porque na década de 40... No início da década de 40, Segunda Guerra Mundial, os americanos usavam muita mica para construir armas de guerra. Então eles vinham a Valadares, até porque acho que foi por aí que começou essa ligação de Valadares com os Estados Unidos. Deixa eu mostrar aqui enquanto você fala. Essa primeira foto é uma foto de Valadares em 38, na época da emancipação. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre a emancipação. Porque logo a seguir nós temos a foto do caminhão, do ciclo da madeira extrativista. Da madeira. Isso. Aí, essa foto, inclusive, ela é bem emblemática, porque, apesar do ciclo da madeira ter contribuído para o desenvolvimento da cidade, economicamente, foi um ciclo que pecou na questão ambiental, porque houve, assim, uma devastação da Mata Atlântica, não havia a reserva florestal, tipo de controle ambienal. Já viu o tamanho? Essa tora aí vai ver como é que foi tão predatório o ciclo. Ele foi realmente importante, mas ao mesmo tempo ele foi assim uma coisa muito, vamos dizer, frutífera para a cidade. O processo da emancipação da cidade, algumas histórias, lendas que acontecem, que se contam, né, da Banda Furiosa, do Benedito Valadares ter recebido o nome e não ter gostado. O que você me diz desse processo da emancipação, da história da emancipação? Em toda cidade você tem essas questões, porque surgem as questões políticas. Sempre aquelas pessoas que não são da mesma corrente política acabam criando mitos ou criando histórias que às vezes não refletem a realidade. Mas o processo aqui, na época, aconteceu de forma natural. Foi criado primeiro por decreto e depois mudança de nome, e tudo sempre por influência política. Valadares é uma cidade muito politizada, né? Muito. Mas foi um pouquinho mais do que tem sido. Eu não diria que... Eu acho que Valadares, como Tancredo Neves falava que Minas Gerais era a síntese do Brasil, eu acho que Valadares é a síntese de Minas Gerais. Uau! Eu não acho que seja assim, uma cidade politizada. Ela tem, ela tem cabeças pensantes, tem políticos brilhantes, mas tem também uma parte da população
não vou dizer alienada, mas que não está muito engajada ou muito interessada no processo político como um todo. Uhum. Falando em política, nós temos uma foto aqui do Dr. Raimundo Albergaria, ele foi prefeito. Né? A residência do Dr. Justino Carlos da Conceição Júnior, e também a esquina da Afonso Pena com Barão do Rio Branco. Exatamente. Né? A casa ao fundo era a fábrica de ladrilhos. Exatamente. Agora, quanto aos mitos que você está falando, o doutor Raimundo Albergaria tem uma passagem interessante. Ele era conhecido como Morubixaba, que ele era um cacique político. Ele era bem moreno e tal. Então, na campanha dele, quanto à questão de votar, ele usava o seguinte jargão: não vote em branco. Pode dizer assim, que votar nele ele era a alternativa correta. e tal. Morubixaba. Dentro dos ciclos econômicos, você falou da madeira, e você falou que a madeira, esse ciclo pecou em alguns sentidos, que era o sentido extrativista predatório. Exatamente. Né? Isso trouxe algumas consequências. Você acha que isso trouxe algumas consequências até para o nosso Rio hoje? Sim, com certeza. E quando eu falo predatório, vide-se o Brasil, na Amazonas, assim, esse processo de queimada, desmatamento, até porque é condenado mundialmente. Lógico que o meio ambiente tem que ser preservado. Sempre traz prejuízo. E sempre acaba atingindo os mananciais, nascentes, mata ciliares. Com certeza que isso é prejudicial ao meio ambiente. Você não tenha dúvida. Quando a gente conversa com alguém que conhece muito a história, a gente fica querendo saber mais. O processo da mineração, o ciclo da mineração, também era extrativista. Sim. Né? E de alguma maneira também trouxe um forte impulso na economia, mas também trouxe muita violência. Eu não diria, assim, na história da cidade, você não tem muito registro de violência em função desse enriquecimento. Da produção, extração de gemas preciosas. Até porque o ciclo foi muito curto. Ele perdurou mais ou menos na década de 70, até meados da década de 70, quando houve a FENAP, que era a Feira Nacional de Pedras Preciosas, que em seguida foi transferida para Teoflotone. E a cidade acabou perdendo essa veia, essa veia econômica, mas questão da violência não me reporta nada que confirme esse tipo de passagem. Um minutinho ainda para a gente falar sobre, ou a gente começa a falar aqui e fala no próximo bloco. Pode falar. Não, era sobre a questão do outro ciclo, que seria o ciclo imigratório, que seria tipo um ciclo informal, né? Não um ciclo dentro da formalidade da legislação, porque as pessoas, os valadarenses que migravam, remetiam dólares para a cidade de forma irregular e tal, mas a cidade desenvolveu um tanto com isso, porque a construção, ela alavancou a indústria da construção civil, principalmente. A vinda do Mr. Simpson, dos norte-americanos... Aí já é uma outra história. É outra história que a gente pode continuar contando daqui a pouco, depois do intervalo. Okay. Mas aí você vai continuar falando um pouquinho mais desse processo migratório, porque o ciclo do dólar, ele trouxe muito benefício. Apesar de separação de famílias, nessa situação toda. Né? Vamos voltar a falar no próximo bloco. Tá bom. Uma paradinha, né? E quando a gente tem assunto de sobra assim, a gente vai falando e não para. Paradinha, a gente volta daqui a pouco para continuar falando com o Dr. Crisolino Ferreira, filho, da Costa Filho, um pouco mais sobre a história de Governador Valadares e um pouco mais da sua trajetória também. Tá bom. Tá bom? Paradinha, a gente volta já.
De volta com a arte e memória da cidade, você está vendo aí uma foto, uma das fotos para mim, mais emblemáticas da cidade de Governador Valadares, datada de 1910. Se você é observador, é a foto da abertura do nosso programa, da Rua Prudente de Moraes, que é uma das ruas icônicas. Das principais. Né? Exatamente. Na história, quando fala assim, história de Governador Valadares, é ali que começa tudo. Porque, na verdade, o Valadares chamava Porto de Dom Manuel. Ali embaixo, onde é o bairro São Tarcísio, ainda tem ali, tipo assim, o lugar onde as canoas paravam. Ainda existe lá até hoje. Chamava Porto Dom Manuel. Então a cidade começou por ele. Então a cidade começou a subir por ali, a Rua Prudente de Moraes e tal. Que legal. Isso a história começa por ali. É curioso. Nós estamos com o Dr. Crisolino Ferreira da Costa Filho. Só para você se situar. É curioso que muitas vezes a gente fala da Rua Prudente de Moraes, mas poucas vezes as pessoas ligam o bairro São Tarcísio como a entrada da rua. Da rua, exatamente. Quer dizer, o acesso eram as canoas, né? Exatamente. E até porque, até pela estética urbana lá do bairro São Tarcísio, aquelas vielas, demonstra que a cidade começou realmente por ali. Porque antigamente as cidades, como não tinha carro, as pessoas andavam mais de cavalo, etc. Então as ruas não eram tão largas, eram ruas estreitas, e como está lá hoje no São Tarcísio. Isso, que maravilha. Nós temos uma foto aqui do Flamengo, eu não vou mostrar agora não, porque eu quero mostrar quando a gente estiver falando sobre o Democrata. Tá bom? Mas vamos continuar falando do ciclo imigratório. Sim, aí você estava falando do ciclo migratório e ia falar da ligação do ciclo com a questão do Mr. Simpson. Isso. Então, o que ocorreu? Além da questão da mica, que vieram os americanos para aqui comprar mica, etc. e tal, houve a transferência da linha de ferro que passava antigamente ali na Marechal Floriano. É isso que eu estou procurando aqui para a gente mostrar. Pode falar. Estação de trem era onde é o fórum hoje. Se localiza exatamente onde é o fórum hoje. Então a cidade foi crescendo, então viu-se a necessidade de mudar a linha de ferro para onde ela é hoje, onde ela passa exatamente hoje, sem que se imaginasse que a cidade ia crescer tanto. Ali, onde a linha passou, já era fora do centro da cidade, porque o centro se baseava praticamente naquela região da Prudente de Moraes, Marechal Floriano e tal. E para mudar a linha de trem, de ferro, dali de onde na Avenida Brasil, onde é o fórum, para onde ela é hoje, foi contratada uma empresa, a Vale contratou uma empresa americana que chama Morris Knudsen. E essa empresa veio, trouxe seus técnicos e engenheiros, cerca de 40, e ali onde é a morada do acampamento, onde em frente ao shopping, onde tem um tanto de edifício hoje, eles montaram ali a morada do acampamento, que eram casas pré-fabricadas em madeira, bem no estilo americano, aquelas casas com duas portas, uma de tela e a outra normal. A área era toda cercada e, portanto, popularmente era conhecido como tela, porque toda a área era cercada por uma tela de treliça e tal, e com entrada controlada, etc. E tal. Era um condomínio para os norte-americanos. E o chefe dos engenheiros era um Mr. Simpson, que casou com uma portuguesa chamada Geraldina Simpson, e quando acabou a obra, ou seja, que transferiram a estrada de ferro para onde ela passa hoje, os outros americanos foram embora e o Mr. Simpson gostou tanto da cidade, virou rotariano e acabou ficando por aqui. Ele não voltou. O Rotary também, o Rotary Club, foi um dos grandes fomentadores desse processo, desse ciclo. Sim. Né? Aqui, eu estou mostrando a foto, só para não perder isso, né? Da Avenida Brasil e do trem passando aqui, praticamente ali em frente essa foto aqui... Eu vou mostrar o livro depois. Essa foto foi focada a partir ali do Morro da Catedral. Essa aqui seria a Rua Júlio Cipriano, aqui mais ou menos está aquela clínica Otocap. Essa casa aqui atrás é na Prudente de Moraes, ela existe até hoje, aqui é a Avenida do Brasil. O trem está passando aqui mais ou menos em frente a onde é hoje a Rádio Por um Mundo Melhor. E aqui era a capela. Aqui era a capela. Nossa construção
da catedral. Aham. Então, aqui, Avenida Brasil, Júlio Cipriano, e aqui atrás passava Prudente Moraes. Só para não esquecer, voltando a falar da Moral do Acampamento, da ligação, então os meninos, os filhos e as filhas americanos brincavam com os brasileiros. Eles iam para lá, que eu estudava no mesmo colégio e tal, ia para lá e ali eles foram aprendendo aquela cultura americana. Então, alguns, inclusive, os pioneiros que migraram para os Estados Unidos, tiveram esse laço, essa ligação com os filhos americanos. O Toninho Coelho foi pelo Rotary para os Estados Unidos, né? Então havia esse intercâmbio também que facilitava muito a ida. Exatamente. Que maravilha, menino. Tem saudade do ciclo do dólar? Olha, como historiador e como cidadão? Olha, eu acho que foi importante para a cidade. Durante um tempo, eu tive fora de Valadares, que eu estudei em Belo Horizonte, então eu tive um tempo, uma década praticamente fora daqui. Foi mais ou menos quando coincidiu que o ciclo do dólar, vamos dizer assim, bombou na cidade. Mas foi importante para Valadares, não resta dúvida, apesar de não ter sido um ciclo econômico oficial. Ele era paralelo, como você diz aqui. Mas foi muito importante, sem dúvida. Aliás, é importante até hoje. Muitas famílias vivem de pensão, de aluguéis, de imóveis. De pessoas e que mandam dinheiro, dos parentes que estão lá que mandam dinheiro até hoje. É importante até hoje. Por isso que a economia não parou, porque se Valadares não tivesse esse ciclo, talvez tivesse mais camelô na rua. Talvez o comércio fosse um pouco mais frágil. Exatamente, exatamente. Porque muita gente foi, comprou vários carros, abriu agência de veículos, comprou imóveis, abriu imobiliária. E quando eu falo que Valadares é uma cidade esforçada e desenvolvida, é justamente por isso. A quantidade de camelô que a cidade tem é um reflexo que elas não encontram trabalho na formalidade. Dentro da formalidade. Não que eu seja contra os camelôs, muito pelo contrário, que eles precisam trabalhar, cuidar da família e etc e tal. Mas é um problema social que tem que ser resolvido com vontade política de transformação econômica da cidade. Gente, nós estamos conversando com o Crisolino da Costa Filho. Dentre as suas habilidades e capacitações, você é escritor. E como um bom escritor, é um bom leitor também, não é? E é bibliotecário. Eu tenho que fazer essa pergunta. O que levou aqui? A sua paixão pela cidade te levou à profissão, à formação de bibliotecário ou o contrário? As duas coisas. A paixão pela cidade me levou a ser bibliotecário. E ser bibliotecário fortaleceu a minha paixão pela cidade. Rapaz do céu. E aqui a gente tem um leque de obras que contam um pouco da história. Eu sempre fui apaixonado por livro. E desde pequeno, assim, meu pai comprava aquela enciclopédia Barça. Delta La Rousse, etc. E eu sempre gostava de ler. Eu ficava assim, é como a internet hoje, assim, você pegava, entrava nos livros e tal, e ficava estudando história, geografia, tudo que me interessava. Então, esses livros é como é hoje o Google, só que não era eletrônico. Mas a fonte de conhecimento eram as enciclopédias. É mesmo. Nós temos aqui um livro que não que o Google seja fonte de conhecimento científico, não é isso. Não é isso. É um tio mais presente. Mas fornece muita informação. Aliás, eu sou muito apaixonado também por informática e tecnologia. Adoro tecnologia. Tem o seu Instagram, tem o WhatsApp? Não nesses termos, assim, Você gosta eu tenho WhatsApp, da tecnologia. Eu tenho WhatsApp, eu tenho e-mail, tem Facebook, essa coisa toda. Mas eu falo assim, o simples fato de eu poder pegar um texto, editar um texto, fazer, desfazer, apagar, voltar, colar, copiar uma figura, colar, mandar um e-mail assim, na velocidade, em tempo real, ou entrar na internet e ver notícias, eu acho uma coisa fora do comum. Fora do comum. Estou apaixonado. Eu tenho um amigo, ele trabalha com linguística.
Então, os primeiros trabalhos que ele fez na África, e o trabalho era chegar, descobrir o idioma, quer dizer, entender o idioma, grafar o idioma, gramaticar o idioma e depois levar para lá a tradução, por exemplo, da Bíblia. Né? E isso no princípio de toda essa tecnologia. Hoje, a facilidade é muito grande. Exatamente. E só para completar, assim, quanto à questão da tecnologia, você falou assim, você tem Instagram, etc. Porque é o seguinte, as pessoas, eu costumo até brincar com, às vezes eu vejo uma menina ou um rapaz e tal, ali no celular de ó, cuidado que você vai entrar dentro desse celular. Vai perder. As pessoas, elas, ao mesmo tempo que tem um lado bom, a tecnologia tem um lado assim da alienação. As pessoas usarem demais e de forma, vamos dizer, não moderada, que traz um sentimento assim que a coisa não é muito legal, mas ao contrário, a tecnologia é um auxiliar, uma contribuinte do desenvolvimento, da capacidade humana e etc. Com certeza. Eu vou mostrar 2 fotos, mas eu tenho que ler a capa desse livro, que é fantástica. Eu não tinha percebido isso ainda. Na capa está assim, tem a foto que nós vamos mostrar e diz: eu sou a figueira, com minha capelinha, meu trenzinho e o encanto do rio. Meu dono e senhor, que só por isso é doce, e se divide em 2, para com o ciúme da Ibituruna, de mais alto me contemplar e de mais junto me afagar. Notas nativas de José Raimundo Fonseca. O texto ele é bem dissimulado, né? É um texto dissimulado. O texto não, o título é um título dissimulado. Que no final fica só como se fosse Figueira do Rio Doce e Ibituruna. Né? É raro hoje você ver títulos assim, né, que contem uma história. Sim. Né? Isso é interessante. Mas a capa é a reprodução dessa foto. Essa foto, a fotografia é uma pintura. Que legal. E voltando ao que você tinha me falado, que eu era apaixonado pela cidade em relação à biblioteconomia em relação à cidade, é só para, assim, não colidir a ideia, para te afirmar o seguinte, que eu considero a história assim, fundamental para você entender a vida, porque você só pode ter um futuro brilhante se você conseguir planejar a partir da sua história, ou da história de uma cidade. Uma boa análise e conhecimento do passado te prepara. E o mais importante é você estar com os 2 pés na história, no presente e plugado no futuro. A gente não pode negar o futuro. Eu tenho uma filha, ela é novinha, tem 17 anos, eu falo com ela, pois eu consigo escutar Depeche Mode, consigo escutar Arctic Monkeys por causa dela, que eu adoro essa banda, é uma coisa nova e tal. Então eu acho que eu gosto disso, eu gosto da modernidade, eu gosto da história ao mesmo tempo. Gente, nós estamos com o Crisolino, Dr. Crisolino Ferreira da Costa Filho. Mais uma paradinha, a gente vai conhecer um pouquinho da literatura que ele indica para que nós possamos conhecer um pouco da história de Governador Valadares. É rapidinho, a gente já volta. Arte Memória Especial, Valadares está prestes a completar 80 anos de história, não é? E nós estamos aqui com o Dr. Crisolino Ferreira da Costa Filho. Vamos lá, vamos mostrar aqui, você teve a oportunidade de ver algumas fotos aí que contam um pouquinho da história da nossa cidade.
Agora vamos lá para a literatura que você indica ou que você já leu, não é? Que conta um pouco da história de Valadares. Fala sobre um pouco dessas obras. Essa história é do José, uma história dentro da história da escritora Úrsula Persiliano, é uma espécie é uma espécie de biografia do empresário José Leão Costa. Foi Leão Coelho. João Leão Coelho, desculpa. Foi um dos pioneiros da indústria supermercadista em Minas Gerais. Quer dizer, em Valadares, ele e o sócio dele, o senhor Ananias, trouxeram para Valadares o primeiro supermercado, acredito, um dos primeiros supermercados do interior, depois de uma visita que fizeram ao Rio de Janeiro, São Paulo, no início da década de 60. Aqui a Lei Municipal de Valadares, Lei Orgânica Municipal de Valadares, de 2002, e já tem essa aqui, de 2017, atualizada, ou seja, como é que a história anda. Essa aqui já passou rapidinho, nós já estamos na atualizada 2017. A Epopeia dos Pioneiros, do Edmar Campelo Costa, para mim, eu considero um dos mais completos. É que você mais indica. Com um livro de história, assim, que reporta, porque ele é bastante ilustrado e traz bastante fatos. A Antologia do Jubileu de Ouro do Murilo. Roger Leme? Não, do Rogério. Murilo Teixeira. Murilo Teixeira, o outro. O Rogério é o outro ali. Comendador, Murilo Teixeira, que recebeu, inclusive, o brasão municipal de Valadares. Foi presidente da Academia Valadarense de Letras, se não me engano, o primeiro. Esse livro aqui, ele reporta fatos históricos, com muita fotografia, inclusive, você necessita até de auxílio de um paleógrafo para você ler alguns documentos. O Terra Corrida do Edmundo Germano marca a trajetória de alguns pioneiros, ele inclusive. O Novo Comendador, também é um livro do Murilo Teixeira, fala da posse dele como comendador de Valadares também, narrando várias histórias. Os Desbravadores e Pioneiros do Porto do Manuel, aquilo que eu te falei, a história de Valadares. Porto do Manuel foi o primeiro nome que tinha lá embaixo, o primeiro nome da cidade, onde tinha as canoas encostavam, da Cirila Neto, que é a atual presidente da Academia Valadarense de Letras. Gente boa demais também. E o Canto do Cis, da Clóris Lage, que é reminiscências também, contada em poesias sobre a história de Valadares. E a Clóris que está voltando agora com a Bienal da Arte. Da Arte, exatamente. Né? A Clóris tem uma importância enorme para... E aqui está o Estatuto da Pantera, né, que não existe mais, mas depois deixa vamos falar na hora que a gente estiver... Do Democrata. No Democrata. Você acha que o valadarense está lendo muito, está lendo pouco? Aí como bibliotecário, isso necessita uma análise mais criteriosa. Porque as pessoas falam assim, os livros vão desaparecer, não sei o que, etc. Na verdade, o e-book, ele não pegou muito no Brasil. As pessoas têm uma certa resistência a ler e-book. Por uma série de razões. É cansativo você ler. É mais cansativo. E tablet, se você entrar dentro do avião, você não pode ler. Tem lugar que você não tem um Wi-Fi, você não tem o acesso à rede mundial de computadores, etc. Ou seja, o livro ele é muito cômodo para você ler. E até porque não tem como não existir. Uma biblioteca de uma faculdade, necessariamente, ela tem que ter o livro físico, que é o MEC existe. O livro pode até desaparecer a partir das gerações que estão nascendo hoje. Já pode, já muito engajado na forma atual. Mas ainda vai demorar uns 50 anos. Você acha que ainda vai isso tudo? Vai. Uns 30, 50 anos. 30, 50 anos. Isso para que a literatura física seja substituída pela virtual, pela eletrônica. Exatamente. Sotério Inácio Ramos. Deixa eu mostrar essa página aqui, que interessante, que fala sobre... E essa questão do livro da biblioteca é tão forte que eu estou te falando, que aqui, por exemplo, deixa eu ver se é que está aqui.
Aqui, ó, a Câmara dos Deputados aprovou agora bem recente, uma lei 13601/2018 que regulamenta o exercício da profissão de técnico em biblioteconomia. Isso é uma coisa bem recente. E aqui isso aqui é uma chancela do Conselho me autorizando a fazer curso nessa área de biblioteconomia. A promover cursos técnicos de biblioteconomia. De auxiliar de biblioteca. Né? Então, eu vou mudar o foco da pergunta, né? Entendendo que você tem um acesso. O valadarense está lendo muito ou pouco? Diminuiu com a crise econômica? Aumentou? Eu não tenho assim um parâmetro para... Uma referência real para te dar como resposta, não. Mas, assim, de uma forma geral, o brasileiro, de uma forma geral, tem aumentado a sua capacidade de leitura, de ler. Com certeza. Ok. Ainda que se questione muito a qualidade de ensino no Brasil. Né? E ainda que se questione também a fragilidade do momento, né? Em termos de cultura. Muita gente culpa a internet ou a virtualidade digital de enfraquecer o vocabulário, de enfraquecer a escrita, de enfraquecer a forma de pensamento. Porque é tudo muito pulverizado. Você concorda com isso? Assim, eu acho, por exemplo, que se assimilar palavras em inglês ou português, eu não vejo nenhum problema nisso. Tem gente que critica e tal, o vernáculo, fala, tal, não sei o quê, a língua portuguesa. Eu acho que a língua portuguesa ela tem que ser uma síntese do que o mundo fala, não do que só que o brasileiro fala. O Brasil é cosmopolita, né? Ainda mais a gente viver num mundo globalizado. Você tinha me perguntado se o pessoal está lendo. Isso. Eu acredito que não, a respeito de escrever. Se enfraquece. Com bons professores em sala de aula, eu acho que não. As pessoas. Tanto é que você vê muito jovem hoje engajado em literatura, e participando de concurso, etc. Ainda que o Enem tem mostrado algumas derrapadas e tal. Né? Mas faz parte do processo. A juventude, ela sempre foi assim um pouco, até ela entender que a vida... Que ela tem responsabilidade no todo, né? Aí se pega depois que profissionaliza e tal, né? Que vê que a vida não é fácil. Dr. Crisolino Ferreira da Costa Filho, também escritor, só que isso a gente vai falar no próximo bloco. No próximo bloco a gente vai voltar com seus livros e vai voltar falando sobre o Democrata e sobre a comunicação em Governador Valadares. Okay. Combinado? Ok. Arte e Memória da Cidade dá mais um tempo e volta daqui a pouco. De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade, hoje com o Dr. Crisolino Ferreira da Costa Filho. E eu esqueci de dizer que esse rapazinho é roqueiro também. Sim. Não é? Que Sim. gosta de música boa. Na minha juventude, assim, na minha adolescência, eu fui roqueiro, assim, de acompanhar festivais e tal. Gostava muito de rock. Gosto muito. Você gosta até hoje? Igual eu te falei, eu escuto The Pitch Mode, escuto Arctic Monkeys, essa turma mais nova e tal. E acho você se atualizou bastante, né? Eu adoro, assim, aquilo que eu te falei, eu adoro o novo, as coisas novas. Até porque tenho 2 livros que tá para sair. Um agora sobre meio ambiente, é um livro sobre meio ambiente, está para sair. Deve sair agora no mês de março, no máximo, e um outro sobre o futuro. O que acontecerá no futuro com algumas coisas, etc. Fazendo análise do que você esperava que fosse acontecer. O que vai acontecer? O que vai ser, por exemplo, um carro sem motorista, essas coisas diferenciadas do mundo. Bacana demais. Etc.
falando do passado, voltando para o presente, eu tenho que voltar lá no passado e falar do footing. Sim, lógico. Né? E gente, essa foto aqui, para mim, né? É a mais bonita. É o mais, eu não sei se eu mais falo forte. que é mais bonito, é o mais forte, porque todo mundo que senta à minha frente, ao meu lado, que vai dar entrevista, fala do footing, mas fala assim, os olhinhos brilham. Tá, verdade. Porque é uma situação... E o footing, ele começou, na verdade, na praça ali, na Praça Serra Lima. Quer dizer, antes na Prudente Moraes, mas depois na Serra Lima. Um tempo depois ele migrou ali para aquele quarteirão, que as pessoas ficavam dando volta no quarteirão. Quarteirão? No quarteirão da Avenida Minas Gerais, o footing, elas faziam assim, da Minas Gerais, Israel Pinheiro, Barão do Rio Branco e Barra Deodoro. Então eu vou rodar naquele quarteirão ali. Você não acredita, é verdade. Verdade. Quer dizer, mas tem para dar uma escapadinha, né? E ali naquele quarteirão onde é hoje, onde fica a TV Alterosa, na Barra Deodoro, entre Minas Gerais e Barão do Rio Branco, ali a Night de Valadares funcionava ali. Gente, ali tinha o Pedrão, tinha o Dominó, tinha a discoteca New York City, tudo funcionou ali. Então as pessoas faziam o footing dando volta ali naquele quarteirão. E muita gente nasceu naqueles footing. Você deve ter sido fruto da footing, né? Do footing. E aqui uma foto de um dos monumentos. A cada período, né, a cidade ganha um monumento. Eu não sei porquê. Quer dizer, eu já tive a curiosidade, mas não sei porquê. Mas os monumentos comemorativos, normalmente são de 20 em 20 anos. Você tem o do 20º, você tem o do 40º ali em frente ao Banco do Brasil, na Praça Mário Rocha. Você tem o do 60º, que estão, inclusive, tiraram agora do meio da praça, dos pioneiros. Puseram agora ali à beira da Marechal Floriano, ao lado da cabine ali da Polícia Militar. E agora esse de 60 e agora o de 80, que vai ser lá na Praça do Imigrante. Então você tem... que é a Praça do Shopping. Então você tem os monumentos comemorativos dos aniversários da cidade de 20, 40, 60 e 80. Só os pares. Os ímpares não tem. Ficaram de fora. Deixa eu só mostrar essas 4 fotos. Mas há tempo ainda. São lindas. Rever. E a gente não falou sobre as fachadas das casas, né? O tombamento, essa situação toda. E eu preciso só dar uma passada rapidinha nessa situação. Sim. Não é? Essa é uma panorâmica, não é, da vista aérea. Essa foto aqui, ela não tem aqui uma marcação de data, mas provavelmente é final da década de 50. Porque o Hotel Real Minas não existia, mas já existia sim no Palácio. Que hoje é onde é o Hotel Serra Lima. Esse prédio aqui, onde funcionou por muitos anos o Hotel Avenida, e hoje o Hotel Bevenuto. Aqui do lado, você pode ver, é a Escola Nelson de Sena. Ela está do mesmo jeito que foi construída até hoje. Eles construíram aqui do lado um pavilhão, e lá atrás outro pavilhão de escola, mas a parte principal continua lá até hoje, do jeito que está aqui. Esse prédio aqui na esquina da Barão do Rio Branco, com o Babrodal, também existe até hoje. E a casa do Anastas Marales também, que tem aqui na esquina do lado de cá, existe até hoje. Esse prédio aqui, onde está de costa, mas é a TV Rio Doce, aqui na frente, ele existe até hoje. Esse aqui, onde for o Hotel Avenida também, está lá do mesmo jeito, ele existe até hoje. Então, esse edifício ainda existe até hoje. E a preservação deles, hoje, está na mão das famílias dos proprietários, porque não houve uma política de tombamento eficiente para preservação. Foi aquilo que eu falei certa vez. Por isso que eu falei que a cidade é esforçada. Você pode ter o registro, mas os monumentos, os históricos de Valadares, eles não são catalogados. E aqui continua, né? Não são catalogados. Teriam que ser, eles são classificados como assim? Eles são classificados a área, o tamanho, a forma, o tipo de arquitetura, mas não são catalogados. Ou seja, aquele edifício tal, existe tal forma ali, tal, dessa forma, e é isso que indexado e etc. Isso aqui é a antiga prefeitura de Valadares, endereço na Minas Gerais. Na Minas Gerais.
Aqui embaixo funciona uma loja de eletrodomésticos, se não me engano, é Ricardo Eletro e tal. Aqui do lado onde é o antigo Bench, mais ou menos. O prédio está preservado do mesmo jeito, do mesmo jeito que ele foi construído. E aqui em cima, aqui é onde que foi a antiga TV, antiga não, a atual TV Rio Doce, está nesse prédio também, está conservado. Aqui na esquina uma lotérica também está conservado do mesmo jeito. E esse prédio aqui em frente também, onde funcionava a sinuca, bilhar de celeste também está conservado. Chegou a frequentar muito? Não, não jogo. Você não joga? Não jogo. De vez em quando eu brinco de sinuca, mas brincadeira. Jogar mesmo, não. Só de brincança mesmo, não, né? Jogar, nem fumo, etc. Querido, você teve uma passagem também, você tem uma passagem pelo Conselho do Democrata. Sobe o som aí pra gente ouvir o Esporte Clube Democrata. O Democrata faz parte da minha história, porque aqui, só para mostrar antes, aqui é quando o estádio estava sendo construído, em 1963, a arquibancada, aqui o fundo, o Morro do Carapinho, 63, quem construiu foi na época da gestão do Zé Mahmoud de Abas, depois de pronto, inaugurado, ele recebeu o nome de Estádio Magalhães Pinto, depois em homenagem ao Zé Mahmoud de Abas, que foi presidente, passou a chamar Estádio Zé Mahmoud de Abas, ou Mahmudão. Sim, em 63, essa construção aí. E aí, em 70, meu pai assumiu a presidência do clube. Você guarda até hoje a ata da posse dele. Da posse dele, gente. Foi presidente por 2 anos. Quando eu falo que o rapaz é organizado, tá aqui, ó. Por 2 anos, ele foi presidente por 2 anos. A ata da posse do meu pai como presidente do Esporte Clube Democrata, no início da década. Quer dizer, é uma herança que você traz. Você carrega sempre, com alegria, com orgulho até. Sim. E assim, eu costumava viajar com o Democrata. Você viaja ainda? Não, na época que meu pai, eu era garotinho, mas eu viajava, eu gostava de viajar e tal. E viajava, e ele, uma vez foi em Juiz de Fora, eu fiquei encantado com a cidade, que a cidade era muito grande e tal, né? Eu achava uma bacana. E por isso, acho que é por isso que eu gosto de Juiz de Fora. E quando a universidade veio para aqui, eu vibrei, tipo, a Universidade Federal de Juiz de Fora veio para Valadares e tal. E até porque isso contrapunha lá ao Triângulo Mineiro, que tem 2 cidades importantes, que é Uberaba e Uberlândia, e aqui na região leste, Valadares, Juiz de Fora, ainda que seja um pouco distante, longe, né? Mas eu gostei muito da UFJF ter vindo para Valadares. Eu gosto muito de Juiz de Fora. Você tem 2 livros que estão ainda para sair, sim. Mas você tem 2 livros que saíram e, sinceramente, eu te dou os parabéns pelos 2, que são maravilhosos. Esse aqui, um manual para auxiliares de biblioteca. Gente, é fantástico. Parabéns mesmo, assim, a capacidade de compilação, de explicar todos os meandros de um livro, partes, isso é maravilhoso. Muito obrigado pelo elogio ao trabalho. É fantástico mesmo. E esse livro é sobre a morte, conhecendo diversos aspectos, também de Crisolino Filho. Nesse livro aqui você coloca um pouco dos seus conceitos e da sua observação desse episódio existencial. Eu ia falar vital, mas não é vital. Tá certo. Esse livro porque eu gosto muito de filosofia. Eu acho que filosofia, em alguns aspectos, ela pode até, como se diz, não vou dizer superar, não, ela pode até substituir a psicologia. A filosofia é uma coisa muito profunda e se você entender a filosofia, você pode traçar um caminho de vida. A filosofia é uma coisa muito da alma, muito do espírito, assim, de você querer resposta para as coisas. E eu acho que a morte é uma coisa natural, faz parte da vida. Tem os diversos aspectos, porque ela realmente tem vários aspectos. Então, o aspecto social, o aspecto político, o aspecto econômico, o aspecto cultural, o aspecto da piada, o aspecto social, enfim, tem todos os aspectos.
existencial. Você coloca aqui na página 45 algumas frases ditas antes de morrer. O que é muito legal. Frases ditas antes de morrer. Atire se for homem. Já era. Atravessa correndo que dá. Ah, não se preocupe. O que não mata engorda. Aí você põe pra dentro e come dá tudo. tchau. É verdade. Fica tranquilo que esse alicate é isolado. Nossa, mexer com energia elétrica e o sujeito é a última. Em alguns casos é a última frase. A chance disso acontecer é 1 em 1000, quer dizer, aquela vai ser a 1000. Exatamente. Essa camisa do São Paulo não é minha não, sou corintiano. Não, eu sou São Paulino, eu não leio essa frase aqui não. Mas se você inverter... Não. Mas se você Vou inverter. Essa camisa do Corinthians não é minha não. Eu sou São Paulo. Eu sou São Paulino. Tá certo. Adoro essas ruas, pois são super tranquilas. Bem, tem certeza que não tem perigo? Entendi. São frases ditas antes de morrer. Você falou que Valadares tem uma particularidade, né? Assim, a questão de 2 cemitérios, do campo de aviação, né? Não é do aeroporto, porque o aeroporto vai ser quando construir realmente um terminal de passageiros de verdade. Aham. Mas ali, na cabeceira da pista, tem 2 cemitérios, um do lado de Santa Rita e do outro lado o Memorial Park. Aham. Eu tinha uma professora, estava fazendo um curso, ela vinha de Belo Horizonte, ela falou que eu avião posando, né, ali do lado do cemitério Santa Rita, que ela olhou para baixo e via aquele tanto As casinhas. Fala, nossa, como o povo de Valadares é pequeno, achando Que se resumia ali. que os mausoléus eram casas das pessoas e tal. Acredito que ela estava brincando, mas faz um certo sentido. Eu não posso dar tanto spoiler do livro, né? Mas tem ainda para vender? Tem, com certeza, tem. Gente, vale a pena. Parte 2 do Frases Ditas Antes de Morrer. Meu sonho sempre foi saltar de paraquedas. E nesse instante vou realizá-lo. E eu mesmo dobrei. Ah, meu pai. Aí vem, né? Aqui é o PT... Só de falar PT já é frase, né? Aqui é o PT 965, decolando em seu primeiro voo solo. Confie em mim. E a última, aqui é o piloto. Vamos passar por uma leve turbulência. Meu Jesus querido. Uma outra, isso é piadinha que o pessoal conta, né? Atenção, senhores passageiros, estamos tendo alguns problemas de apertem os cintos e comecem comigo. Pai nosso que está no céu. Vamos rezar porque o negócio está feio. Tá certo. Crisolino. Só para complementar, os livros, apesar de ser ter um número, vamos dizer, razoável, né, da história de Valadares, não quer dizer que cientificamente, a partir daqui, você pode traçar com rigor vamos dizer, um perfil científico da história da cidade, mas dá um embasamento teórico bastante razoável de conhecimento. Querido, eu queria só falar que a história de Valadares, tudo seu. O registro da história de Valadares, ela tem uma parceria que é os órgãos da imprensa, principalmente o Diário do Rio Doce, que é um veículo que registra a história viva de Valadares, o dia a dia. E seu proprietário, que foi um grande amigo do meu pai, e foi meu grande amigo também, o Edson Galberto, que deixou muita saudade e foi uma lacuna para a cidade. E o Edson foi uma importante pessoa para a preservação dessa memória, porque afinal de contas que são nos veículos de comunicação que ele edificou, que estão, vamos dizer, registrada essa memória viva da cidade, seja através da rádio, da TV, ou do jornal. Essa menção ao nome do Edson é muito oportuno. Quero deixar o nosso abraço aqui ao Rodrigo,
né, a sua mãe, aos seus irmãos que estão à frente da TV e a nossa gratidão, né? Com certeza. A toda essa família que tem ajudado muito. E gostaria também de falar, de parabenizar a cidade pelos 80 anos. Eu acho que ela tem um potencial para se desenvolver. Acredito que o Brasil está passando por uma transformação política, ética, moral, e isso vai refletir lá na frente na economia, na educação, na política, porque não é possível o país continuar convivendo com a velha política, com a velha forma de fazer política. Eu não podia deixar de falar de uma frase que você... Ah, tá aqui. Precisamos reinventar o Brasil. Acho que o momento político brasileiro é esse, né? Exatamente. Traz essa grande necessidade. O Brasil é um país continental. Tinha tudo para ser um país como os Estados Unidos, se não fosse tanto desvio, tanto despreparo, ineficiência. O Brasil já era para ser quase igual a um país quase igual aos Estados Unidos, sem sombra de dúvida e sem exagero. Por quê? Com toda essa problemática, já chegou a ser a 6ª economia do mundo. Tem um parque industrial moderno e diversificado, tem uma agroindústria que é praticamente a maior agroindústria do mundo, quer dizer, em termos de agronegócio, ele é imbatível. Recursos hidrológicos, tem muita água, muito sol, muito vento, pode produzir energia limpa, eólica e fotovoltaica. É um país que tem boas universidades, então é um país que tem um povo trabalhador, então tem tudo para ser um país decente, um grande país. E já atingiu um nível de desenvolvimento que, se trilhar o caminho sob a perspectiva daquele conceito de nação mínimo, que é povo politicamente organizado, com a construção de ideia de uma grande nação, com certeza nós vamos chegar lá. Deixar aquele pensamento de síndrome do vira-lata, né? E não é num período muito longo, não. Se o Brasil endireitar, ajeitar, em 20 anos, como a Coreia do Sul fez, Coreia e a China, né? Ele vai estar lá no topo. A China, em 25 anos, virou uma potência. Querido. Mas o Brasil ainda tem mais vantagem que a China, que não tem 1,5 bilhão de habitantes. E não tem tanta poluição. Tem né? 200 milhões de habitantes. A conta chega, então, né? A chance do país colapsar, trabalhar o Brasil, no caso, trabalhar a solução dos seus problemas é muito mais tranquilo, vamos dizer assim. Crisolino Ferreira da Costa Filho, querido, muito obrigado. Obrigado Eu que pelo agradeço, seu tempo, muito obrigado. Sua gentileza, pela educação e por todo esse tempo que você nos brindou aqui com essa entrevista. E por último, deixa aberto também que, se alguém precisar fazer alguma pesquisa e tal, pode me procurar que eu estou aqui. Não só pesquisa, mas se precisarem também catalogar o livro. Livro também. Faço regularização de livro, ficha catalográfica, código de barra, ISBN, toda legalização de um livro contigo. Com minha conta. A edição é lá na Gestap, na minha agência. E a catalogação. Então, a parceria está parceria feita. Yes. Para você que ficou com a gente até agora, o nosso muitíssimo obrigado. Nós nos veremos, se Deus quiser, numa próxima edição, numa próxima matéria. Fica com Deus. Diga. Um abraço para minha mãe, um abraço para minhas irmãs, um abraço para minha filha e para meus amigos e para Jesus Cristo. Nosso amigão. Fique com Deus. Tchau, tchau. Nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história
é faz de conta ou é faz acontecer. Acontecer.